olhou pra mim e falou assim pra mim e pro filho dela: ó, espera lá fora que eu vou receber uma visita. E o quintal dela era bem escuro, sabe? Não tinha luz no quintal. E nós ficamos no quintal, só que eu não vi ninguém entrar na casa dela. Eu não vi ninguém entrar. E do nada nós escutamos uma voz, um cheiro forte de charuto. Uma voz suave, falando pra ela que em uma semana ele vinha buscar ela. E nós somos de uma geração, eu não sei se você foi de uma geração assim, onde o catolicismo imperava, o espiritismo imperava, a tal da festa de Santos Reis imperava. O benzimento, tinha muitas pessoas na minha família que benziam, tio, tia, avô. Então onde a gente ia, a gente via essas coisas. E eu tinha uma tia, quando eu era pequeno, gostava muito de mim. E ela era uma pessoa muito fracassada, muito frustrada na vida. E depois de um tempo ela fez um pacto, que ela queria se vingar de todos que fizeram mal para ela. E nesse pacto ela ofereceu 3 almas para que tudo que ela quisesse se realizasse. E durante 7 anos ela se vingou de todos. E quando acho que eu tinha uns 10 anos de idade, a gente estava na casa da minha avó, ela chegou no ambiente, ela pegou uma garrafa de cachaça e ela bebeu no bico. E ela pulou um muro como se fosse uma mureta. E começou a arrumar confusão na rua. E os vizinhos foram chamar a polícia. E chegou 3 viaturas da guarda municipal na época. E desceram os guardas pra tentar segurar ela. E eu vi ela batendo nos guardas como batendo um boneco. E ela bateu nos guardas e sumiu, correndo, e ninguém achou ela mais. E aí o tempo foi passando, ela visitava a gente, ela era de outra cidade, mas ela visitava a gente todo ano. E aí quando eu tinha lá pros meus 11 anos de idade, 11 não, vamos voltar um pouquinho, 7 anos de idade, minha mãe fala que uma vizinha dela, que era da Assembleia de Deus, quis me levar num culto. E ela me levou num culto. E ela fala que no final do culto, o pastor fez um apelo. Quem aqui tem chamado pastoral? Vem aqui à frente que eu vou orar por você. E ela fala que eu fui. Com 7 anos de idade eu fui na frente para ele orar por mim. E ele orou por mim. E aí depois ela contou, depois de um tempo, minha mãe nem se lembrava. Minha mãe foi se lembrar quando eu me converti. E aí nesse decorrer disso, muita coisa aconteceu. E quando eu tinha 11 anos, essa tia, ela veio para a nossa cidade, e eu ia 11 para 12 anos, ela nos convidou para passar férias na casa dela. E eu fui passar um tempo na casa dela, uma virada de ano. E lá na casa dela, ela morava numa casa bem escura, sabe? E hoje eu entendo por quê. Porque a gente visita casas que é absurdamente escura. Pode ter a luz que for, o refletor que for, a casa é escura. Porque os demônios dominam aquele ambiente. E eu fiquei uma semana na casa dela. E ela estava doente, ela estava com um problema no pé, sangrava muito, ela perdia muito sangue. Só que ela não ficava ruim. Ela sangrava e parava, às vezes ela ia pro médico, tomava sangue e voltava. E durante essa semana na casa dela, ela fez um pedido. A gente jantou, ela olhou pra mim e falou assim pra mim e pro filho dela: ó, espera lá fora que eu vou receber uma visita. E o quintal dela era bem escuro, sabe? Não tinha luz no quintal. E nós ficamos no quintal. Só que eu não vi ninguém entrar na casa dela. Eu não vi ninguém entrar. E do nada nós escutamos uma voz, um cheiro forte de charuto. Uma voz suave, falando pra ela que em uma semana ele vinha buscar ela. Meu Deus. Conversaram um pouco. E aquele cheiro de charuto, aquela voz, dali a pouco sumiu a voz. Ela falou: pode entrar. Pra eu e o filho dela. Nós entramos. E eu não perguntei, ela falou: não, era um amigo meu que veio aqui. Aí passou 2 dias, foi no sábado, ela ficou ruim. Vazou muito sangue da perna dela. E ela foi internada. Só que na cidade dela, por ser uma cidade pequena, não dava pra atender ela da maneira correta. Aí ela foi transferida pra minha cidade, que eu era de Araras, né? E ela ficou no hospital em Araras. Só que antes dela ficar doente, ela deu um presente pra neta dela, que eu vou chegar nisso daqui a pouco. E ela foi pro hospital. E a filha dela, eu não sei se todo o testemunho de Jeová é assim, mas a filha dela tem um medo de morte, que foi visitá-la no hospital. E a filha dela me chamou pra ir com ela, porque ela tava com medo de ir sozinha. Vai se a minha mãe morre comigo lá.
E eu fui. E você sabe que no hospital tem aquelas poltronas nos quartos, onde Sim. fica a cama. E eu sentei na poltroninha, a filha sentou do lado dela na cama, falou assim, mãe, pede perdão pra Deus. Se acerta com Deus, dá tempo ainda. A mãe dela olhou sério pra ela, falou assim pra ela, eu não me esqueço até hoje. Eu não quero e eu não posso me arrepender. Porque tudo que eu pedi, ele me deu. E ele tá aqui do meu lado. E ele disse que se eu pensar em pedir perdão, ele me joga dessa janela. Meu Deus. Aí a gente visitou, ficamos ali uns 15 minutos, fomos embora. No outro dia ela faleceu. Ô, louco. No outro dia ela faleceu, mas ela Silenciou. Sim, ela pediu. Ela falou, não, ele me deu tudo. E ele disse que em uma semana ele vinha buscar ela. E ela morreu, mas morreu pensa numa feição feia no caixão. Meu Deus. Feia, feia mesmo. E o pacto que ela fez pediu 3 almas. Você tinha quantos anos mesmo nessa idade? Eu tinha 11 para 12. Você já entendia o que estava acontecendo ali? Ixi. Minha mãe me levava no terreiro, né? Teve uma situação com 11 anos, porque minha mãe tava naquela situação assim, eu vou no terreiro, eu vou na igreja, eu vou na católica, ela que tava tentando se encontrar. E minha mãe ia no terreiro. Eu, com 11 para 12 anos, no Dia das Crianças, tem a tal do Cosminho, né? O Cosme e Damião lá, que não tem nada disso, que é um Exu. E o macumbeiro tava manifesto com esse Exu e tava dando... Eu não me esqueço disso. Ele pegou um pouco de batida de coco e menta e misturou num cozinho de coco. E começou a dar pras crianças no terreiro. Tomar um golinho. Porque as crianças ainda ficavam do lado de fora. Mas aquele dia ele quis a gente lá dentro. E a hora que chegou na minha vez, eu chutei. Você chutou? Eu chutei da mão dele. Eu não vou tomar isso aí não, eu chutei. Ô, louco. Aí ele chamou minha mãe, falou pra minha mãe, se a minha mãe não quisesse retaliação, ela tinha que me bater do terreiro até na minha casa. Ô, louco. A minha mãe Ela me bateu? Não bateu. Meu Eu Deus. apanhei do terreiro até na minha casa. Ele chegou em casa e falei, mas que eu não bebi. E aí, foi. Mas você sabia que era algo que não era bom ali. Claro! Porque eu sempre tive noção disso. Entendi. Entendeu? Porque, na realidade, no mundo Teve que a muitas gente- pessoas que não tem essa noção, Não, né? mas eu já tinha, porque eu vivia isso. Eu via minhas tias avó, que era uma pessoa de um jeito, não andava direito, aí manifestava, parecia uma criança pulando. Então a gente via eles manifestos. Então a gente sabia que aquilo ali não era natural. Não tem como ser natural. Entendeu? E eu vi aquilo. E aí minha mãe ficou brava comigo. Aí depois de um tempo minha mãe começou a ir na Universal. Depois a minha mãe foi pro Testemunho de Jeová. Depois minha mãe já não quis mais nada. Então eu vivi essa realidade. E toda vez que acontecia algo de manifestação demoníaca na minha família ou nos terreiros que a minha família frequentava, eu arrumava confusão com o demônio. Eu tinha que arrumar confusão. Eu não aceitava aquilo. Eu não achava normal um negócio manifestar ou abaixar, falar para abaixar e dar umas ordens, mandar você fazer uns trabalhos que a sua vida ia melhorar. Aí daí a pouco você tem que refazer o trabalho para sua vida melhorar. E fizeram um trabalho mais forte, você tem que fazer outro trabalho para sua vida melhorar. Não colava aquilo. Aquilo parecia Golpista. moeda de troca. É. Você quer tal coisa, eu vou te faz isso. Quer tal coisa, faz aquilo. Então não colava. E eu ouvia falar de Deus. E eu passou um tempo, minha mãe, para tentar me salvar da vida perdida, minha mãe tentou fazer eu ir pro Salão do Reino, do Testemunho de Jeová. Aí colocou um cara para me dar estudo, de domingo cedo. Imagine, um jovem que gosta de beber, fazer estudo bíblico 7 horas da manhã no domingo. Ele chegava todo dia, eu chegava junto da balada. Mas eu ia lá fazer aula. E aí o cara começou a querer me dar ordem na minha vida. Que eu tava fazendo errado, que não era bem assim. Só que eu conhecia um pouco da Bíblia. Aí ele começou a vender um paraíso que não era da Bíblia. Ele começou a me falar umas coisas que não eram bíblicas. Uma coisa que eu aprendi com o meu avô, meu falecido avô, que meu avô falava que... Meu avô não frequentava a igreja, mas ele falava que só Jesus podia salvar. E eu não ouvia isso daquele cara. Aquele cara falava, porque hoje nem tanto, mas naquela época eles falavam que Jesus era apenas um profeta que veio. Jesus não era o Filho de Deus, Jesus não ia... Tanto que eles falavam que Jesus morreu numa estaca, foi pregado numa estaca, não numa cruz.
Então começou a gerar contradição. E eu comecei a questionar ele. Ele começou a não gostar de eu questionar ele. Aí ele foi falar pra minha mãe que não ia dar mais estudo pra mim, porque eu questionava muito. Em vez de aprender, porque ele falou, eu sou o professor, e ele quer ser o professor, porque ele quer ficar me questionando. E aí ele me dava livro, dava aquele despertar, aquele conhecimento, eu lia aquilo e falava, não, tá tudo errado. Aí eu marcava o que eu não concordava e ia debater com ele no domingo. Ele falava, não é uma aula, é um debate. Então ele achou melhor não dar aula pra mim. Então a sua mãe, ela não queria que você seguisse aquele mesmo caminho dela, é isso? Sim. Ela A minha- servia as entidades, mas ela queria que você Não, a minha mãe não fizesse outra coisa. Minha mãe não servia em termos. Minha mãe era curiosa. Ah, Ela teve curiosa. minhas tias avó, da parte da minha mãe, ou como da parte do segundo casamento da minha avó, eram mais assíduos nisso. Tanto é que eu tive um cunhado, um falecido cunhado, que ele tinha um terreiro, recebia entidades, entendeu? Então, Entendi. mas eu, assim, em si, a minha mãe não. A minha mãe não. Ela Entendi. tinha curiosidade. Entendi. A minha mãe é aquela pessoa, até hoje ela é. Mas os demônios estavam ali exigindo coisa dela, né? Claro que estavam. Como estão, perdão da palavra, até hoje. Até hoje? Até hoje, eles cercam minha mãe. Às vezes eu falo as coisas pra ela, ela briga comigo. Mas e a sua mãe serve a Cristo ou não? A minha mãe, infelizmente, me Ainda dói não. dizer, ela crê no Deus sim, igreja não. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então eu fico triste porque, assim, eu vivi na pele, eu e minha esposa, né? Uhum. Profeta de casa não tem honra. Entendi. Eu vi muitas vezes eu falar algo pra minha família e ninguém dá atenção. E aí vem uma pessoa e fala a mesma coisa, eles concordam. Nossa, olha, você viu que profundo que ele falou? Aí a minha esposa vem e me fala, mano, mas nós já falamos isso 10 vezes, e ninguém prestou atenção. Então eu já aprendi a lidar com isso. Entendi. Mas a minha mãe, a minha mãe deixa a onda, ao lado que a onda for, ela vai. Infelizmente. Eu falo pra ela, mãe, a Bíblia é um livro profundo de conhecimento. Nós temos que conhecer, mas não somente a letra, também o espírito. Porque é o espírito que vivifica. Mas ela é uma mulher muito sábia. Minha mãe, ela é sábia, só que não usa sabedoria com ela. Pra nós, ela é muito sábia, mas quando se trata dela, tem dificuldade. E aí, depois que essa minha tia faleceu, as coisas começaram a melhorar um pouquinho. Diminuir um pouquinho. Porque aí os velhos foram falecendo, aqueles que eram mais mergulhados nisso, e ficamos nós. Só que quando eu comecei na adolescência, eu comecei a ficar, como fala, eu não tinha medo de morrer. Então, se tivesse coisa de adrenalina, era comigo mesmo. Brigar, arrumar confusão. Eu tenho um irmão, o irmão do meio, ele já é mais da dele. Então, quando acontecia as coisas na escola, ele falava pra minha irmã, não vai contar pro Diogo, porque você sabe que se contar pro Diogo não vai dar coisa boa. E a minha irmã, ela gostava, a minha irmã não levava desaforo pra casa, ela era igual eu. Então ela vinha e me contava. Então uma certa vez, eu tinha acho que uns 16 anos, 15 para 16, a minha irmã saiu um traficante da cadeia. Certo. E esse traficante era bem famoso na cidade. E uma juventude começou a andar com ele. E aí minha irmã, com 12 anos, começando a criar corpinho, eu mexi com a minha irmã. E minha irmã veio me contar. E aí, você já imagina o que aconteceu. Fui na porta da escola, falei, vai pra escola. A hora que você chegar na porta da escola, a hora que eu mexer com você deixa comigo o resto. Começou a confusão ali. Eu com 15 para 16 anos, ele maior de idade. Onde eu e ele que se cruzava, era a arma pra fora da cinta e um apontando a arma pro outro. Meu Deus. Eu com 15 anos de idade. Com 15 anos. 15 anos de idade. E aí o que aconteceu? Passou um tempo, esse cara começou a arrumar muita confusão na cidade. Chegou o carnaval. E eu nunca fui de frequentar esses lugares. E ele foi no carnaval, arrumou confusão com um cara lá. O cara matou ele. Meu tio, PM, correu na minha casa. Diogo, foi você? Se foi você, vamos dar um jeito de sumir com você, porque mataram ele e estão falando que foi você que matou. A minha mãe, com medo, mandou pra São Paulo. Eu fiquei 1 ano em São Paulo. Aí eu voltei de São Paulo pra cá, de novo. Continuei meus estudos. Aí,
o que acontece? Minha mãe começou... A gente mudou de bairro. Ela tirou do bairro achando que ia me proteger, tirando do bairro. Aí um dia, esse meu tio, faleceu ano passado, ele foi na minha casa. Foi quando eu tive um choque de realidade. E esse meu tio me procurou e me chamou pra conversar. Ele falou assim pra mim, é isso que você quer na sua vida? É esse mundo que você quer viver? Então, e aí eu ouvi meu tio. E quando meu tio falou, aquilo pesou pra mim. Eu comecei a olhar pra minha mãe de uma maneira diferente, cara. Porque minha mãe não dormia enquanto a gente não chegasse em casa. E aí eu fui, saí dessa vida, pedi pra sair. Eles falaram pra mim, não, você vai sair, sabe que não tem volta mais. Falei, então tá bom. Saí, falei que ia pra igreja, né, que eu ia sair dessa vida. Mas fui, visitei 2, 3 cultos minha mãe mandou pra São Paulo de novo. Eu fiquei 3 meses, voltei. E aí eu comecei com a vida da balada. Comecei a beber muito. A minha mãe fala que fora a mulherada. Segundo minha mãe, era fila de mulher em casa. Eu falo que não é tanto assim, mas ela fala que é. E aí eu comecei a bagunçar muito com os amigos, beber, balada. E aí a gente teve uma situação que a gente sofreu um acidente. A gente saiu de um baile e batemos o carro no poste. E quando bateu o carro no poste, a polícia chegou com os bombeiros e eu tava sentado. Eu pulei pela janela. O pessoal que tava comigo, um ficou preso na ferragem, o outro também. Os outros de trás bateram a cabeça e montaram, na época começou o negócio de mototáxi. Montaram o mototáxi, correram pro hospital e eu fiquei sentado no banco.